Fala pessoal, o GM Evandro aqui, voltamos com mais um episódio da nossa série de speedrun do canal, subindo o rating de 800 até 2200 no chess.com. Se você está assistindo aqui pela primeira vez, o objetivo dessa série é ir passando em cada uma das faixas de rating no chess.com e te mostrando quais são os erros que os jogadores cometem e como você pode fazer para melhorar e também subir o seu rating aqui no chess.com. Bora começar então esse nosso episódio de hoje. Nós estamos agora com 1269 de rating. Então, se de repente você tá com menos do que isso, assiste depois os episódios anteriores, que você vai conseguir aprender bastante. E se você tá aí nessa faixa, fica bem ligado. Vamos ver o que vai rolar aqui nesse episódio de hoje. Comecei jogando uma abertura inglesa com C4. E na inglesa, nós vamos sempre fianquetar o bispo em G2, pois o objetivo é controlar o centro, a distância com esse bispo. Então o bispo ele controla muito bem as casas centrais E4 e D5, e existe ainda em muitas posições uma pressão lá na ala da dama. Vamos seguir o desenvolvimento, então, cavalo F3, roque. E agora ele faz cavalo C6. Bom, ele está jogando aqui uma defesa índia do rei, e é possível jogar a defesa índia do rei contra a inglesa. As pretas vão querer jogar com E5 e lá na frente fazer um F5 também. E eu vou jogar agora com D3, que é o lance característico da inglesa. Eu coloco todos os peões aqui em casas brancas. Beleza, agora onde jogar na inglesa depois que você desenvolve as peças? O jogo das brancas geralmente ele acontece na ala da dama. Como o bispo em G2 ele está muito forte lá pressionando toda a diagonal, nós vamos tentar agora criar ali um contra-jogo na ala da dama, jogando com torre B1, B4 e B5. E olha, aqui ele já faz um lance que é um erro tático na posição. Por quê? Eu tenho um bispo lá em G2 muito forte. No momento que ele joga B6, ele abre essa diagonal, deixando o cavalo em C6 em defesa e tem uma torre em A8 em defesa. Então eu posso aproveitar isso para dar esse golpe tático que é o cavalo por E5. Porque agora, se ele tomar de peão, tá caindo o cavalo em C6. Se ele toma de cavalo, tá caindo a torre lá em A8. Então aqui ele deu uma primeira vacilada tática com esse B6. Já perdeu um peão. Eu vou voltar agora o meu bispo, porque depois que você ganha material, é interessante reagrupar as peças, não deixar suas peças jogadas no tabuleiro, as peças levando temas táticos por ali. Por isso, eu já volto o bispo imediatamente. Bom, agora o que fazer nessa posição? Cavalo B5 parece um lance interessante, que eu ameaço cavalo por A7. E se ele jogar A6, cavalo A7 com a ideia de cavalo C6, parece uma opção. Também poderia ter jogado com o bispo G5 para trocar o bispo pelo cavalo e cavalo D5, mas esse lance parece interessante. Agora cavalo A7, bispo G2, rei G2. Bom, aparentemente eu consigo voltar o meu cavalo. Vamos jogar cavalo por A7. Bispo G2, rei G2. E agora se ele joga a torre A8, eu tinha pensado em cavalo C6. Mas cavalo C6, dama D6. E aí meu cavalo tá sem casas. Então eu vou ter que voltar o cavalo para B5. E se ele jogar a torre por A2, eu faço cavalo A3 prendendo a torre dele. E eu posso jogar agora um dama B3 e essa torre ela tá sem casas. Aparentemente não tem como ele escapar com essa torre. Ele vai tentar fazer um E4 agora, tentar criar alguma confusão. Ele fez dama 8, na verdade. Mas eu acredito que ele tem que tentar fazer algo relacionado com E4. Faz um E4. Porque cavalo G4... Não tá claro aqui que ele tá ameaçando. Vamos fazer o dama B3, que a peça tá presa. Agora tem que jogar a torre por A3. Eu posso tomar tanto de dama quanto de peão. E a dama tá muito longe ainda de pensar em qualquer tipo de ataque. Essa dama teria que chegar aqui em H5 para surgir alguma ameaça. Por isso que eu pensei no E4, abrindo a diagonal do bispo, tentando colocar a torre para jogar. Então esse lance faria mais sentido para tentar buscar complicações na posição. Agora, do jeito que tá, eu acredito que ele não vai conseguir fazer
Nada na posição. Bom, mais uma inglesa rolando aqui no nosso speedrun e ficando ganho já na abertura. Né? No caso esse ele cometeu um erro tático bem grave, que ele abriu toda a diagonal. É tudo que o jogador de inglesa quer, é ter essa diagonal para o bispo de G2. Olha só, agora ele faz o E4. Chegou um pouquinho tarde, mas chegou. E como que eu posso resolver isso? Porque ele está tentando criar agora algumas complicações na posição. Então eu preciso buscar aquele lance para consolidar a posição e ele não ter ameaças. Então, de repente, desenvolver o bispo F4. Esse lance parece interessante, porque se ele tomar em D3, eu posso tomar de peão ou de dama. Se ele jogar com E3, até mesmo F3, e o cavalo ele tem que voltar. Então vamos colocar a peça para o jogo. Vamos colocar a peça para o jogo em F4. Dependendo se ele não fizer nada, eu posso até pensar em tomar em C7. E aí já está caindo B6. E aí a minha torre começa a jogar também. Que eu tenho aí uma qualidade a mais. Se eu consigo abrir uma coluna, essa torre ela já entra em jogo. Bom, ele está pensando agora o que fazer depois de bispo F4. Você percebe que na inglesa as coisas são um pouquinho diferentes de outras aberturas mais abertas, então eu ganhei o jogo praticamente na ala da dama já, só que agora eu tenho que converter essa minha vantagem. Eu vou começar jogando esse lance aqui, o dama B5, atacando essa torre de... Eu podia ter tomado em E4 também, porque no caso de torre por E4, poderia ter um dama F3... Ou até mesmo... Bom, tá ok, dama B5 também. Se agora voltar para 8, eu jogo o bispo toma C7. E para onde ele vai levar essa torre? Eu tenho ideias como dama D7 também. Olha, sempre que você estiver buscando lances, é interessante buscar peças que estão indefesas. Porque peça indefesa vai ser sempre um tema tático. Então, por exemplo, aqui dama D7 é um lance que eu posso considerar já. Porque ameaça o cavalo indefeso e ameaça o peão de C7. Ele tem cavalo E5 voltando, mas ele preferiu me dar a peça inteira. Vou jogar agora a dama por G4. Faz sempre essa pergunta, tem peça em defesa? Se tiver peça em defesa, busca formas de atacar essa peça. Pode ser um tema tático ali na posição, pode ter um duplo, pode ter, de repente, um tema de descoberto. Algum tema tático pode existir numa peça em defesa. E também tenta nas suas peças, prestar bastante atenção nas suas peças para não deixar peças indefesas. Porque isso evita de levar muito tema tático também. Bom, agora fiz torre E1, vou jogar torre por E2. E aí já começa a simplificar ainda mais a posição e eu tenho uma torre inteira de vantagem. Agora ele não vai ter muitas opções a não ser abandonar a partida depois de torre por E2. Simplificou, vou trazer, ó, trocou a torre. Agora eu vou trazer a torre para E1 e começa a ter os temas de mate ali com dama E8 chegando a qualquer momento, porque ele não vai conseguir defender direito o E8 e E7 ao mesmo tempo. Então vou jogar agora. Na realidade ele levou um bispo D6 cheque primeiro, porque aí tem dama E8 e dama por F8. E aqui ele já leva mate. Eu deixei pré-move ali, se ele jogasse bispo F8, já teria dama por F8 imediatamente. Vamos fazer aqui a nossa revisão então da partida. Vamos ver o que rolou. Então, inglesa, jogamos com C4, D6, joguei cavalo C3. Você pode começar jogando com G3 também. Eu tenho jogado bastante dessa forma aqui nos episódios dessa temporada, jogando com C4 e G3 aqui. Eu acabei fazendo cavalo C3, mas é uma transposição de lances. Então, até aqui tudo muito normal. Fiz aqueles lances bem característicos da inglesa.
E aí vem uma interrogação do meu adversário, que é o lance B6. Inclusive, essa mesma posição tem um vídeo aqui no canal que eu analiso explicando as ideias básicas da abertura inglesa. Se você buscar aqui abertura inglesa, GM Evandro, você vai encontrar, ou então ir na playlist de aberturas também no canal, você vai encontrar. E eu mostro exatamente essa posição com o plano de jogar torre B1, B4 e B5. E ele já cometeu um erro imediatamente fazendo B6, que aí leva o golpe na diagonal, perde um peão, voltei o bispo, já reagrupando as peças. Cavalo B5 ele não gosta tanto, mas também a diferença não é tão grande assim. B4 ele dá 1.9, cavalo B5 continua 1.6. Fui lá atrás do peão, voltei o cavalo. E agora, depois de torre A2, prendo esse cavalo, prendo essa torre. Ele nem gosta de fazer isso, olha, ele prefere bispo G5. É que provavelmente E4, olha só o E4 que eu falei. Era o único lance para criar alguma complicação, porque assim ele coloca todas as peças para jogar. A torre joga, o bispo joga, tudo começa a jogar depois de E4. De novo E4, tinha que ser. Aí ele viajou com o cavalo G4. E dama B3 ele ainda não considera o mais forte. De novo E4, caramba. E4 sempre. Caramba, mas o E4 aqui já era bem mais difícil. Se dama por A2 agora, caramba, fica perdido na posição. Tome em D3. Tome em D3. E como que é isso? Caramba, leva cavalo por F2. Porque agora esse torre por F2, torre é um cheque. Aí torre F1, bispo D4 cheque. E agora mate. Uau. Realmente E4 tinha cara de ser assim o único recurso. Mas olha, E4 agora dá muita vontade de tomar essa torre em A2. É claro, eu teria que calcular a posição, mas numa partida de blitz, até uma partida rápida, ver esse cavalo F2, a gente pode deixar escapar isso tranquilamente, né? Aqui, por exemplo, tinha que fazer D4, aí tá ganho. Bispo toma, dama por A2 e aí acabou. Mas interessante ver que até mesmo uma posição como essa tinha recursos ainda. Bom, tomou em A3, BA3, aí tentou E4 agora, mas aqui já é tarde já. Minhas peças estão muito bem organizadas, não tem nenhuma chance dele conseguir criar contra-jogo. Aí depois de dama D7, já tocamos em G4, em C7, e aí veio mais uma pendurada aí na partida. Bom, mais uma inglesinha tranquila. Aqui eu não vi a revisão dessa parte, não vi a precisão, na verdade, foi 93 de precisão para mim, 75.7 para ele. E bora aqui para nossa próxima partida. Mas de repente você achou interessante essa abertura, você quer aprender mais sobre ela, eu quero aproveitar para te apresentar aqui o Chessflix, que é a nossa escola de treinamentos de xadrez, onde você pode ter aulas comigo, com outros grandes mestres. Lá dentro do Chessflix você tem acesso às nossas trilhas de treinamento para cada nível de jogador, onde você tem ali tudo que você precisa para alcançar o próximo nível. Então, conhecendo sobre abertura, estratégia, tática, finais. E se de repente você quer aprender sobre aberturas como a inglesa, aqui no nosso acervo de aberturas você encontra as principais aberturas e defesas para construir aí o seu repertório de aberturas, beleza? Para entrar no Chessflix é muito simples, basta você tocar no link que está aqui na descrição desse vídeo, entrar para nossa lista de espera, colocar ali os seus dados e assim que for abrir uma nova turma ou tiver novas vagas, você é avisado primeiro, podendo entrar com uma condição especial por fazer parte da lista de espera, beleza? Então já clica aí no link para não ficar de fora da próxima turma e bora para nossa próxima partida. Vou colocar aqui para jogar. Então, beleza, coloquei para jogar agora. E vamos jogar de pretas. Eu tenho jogado bastante as posições com D5. Joguei muita Índia do Rei já nos desafios por aqui. E veio de novo esse London Jobava com bispo F4 e cavalo C3. Vou jogar cavalo F6. Bispo E7.
Se você quer jogar de uma forma sólida e ter certeza que você vai conseguir desenvolver as suas peças contra o peão dama, você pode jogar desse jeito. D5, E6, cavalo F6, bispo E7 e roque pequeno. Então, beleza. Resolvemos o primeiro problema, que é desenvolver as peças na ala do rei, colocar o rei em segurança. Agora, vamos desenvolver a ala da dama. Então, vou jogar agora com B6, bispo B7, cavalo BD7 e jogar com C5 para contra-atacar no centro. Então, é uma forma muito simples de você desenvolver as suas peças. Então, se tá com problema de tirar as peças, que é o que acontece muito aqui nesse nível, joga tranquilo, joga só desenvolvendo. Bom, agora ele criou uma ameaça concreta, ele ameaçou cavalo por C7, ameaçou um duplo, não é nem um duplo na verdade, né? Ele ameaçou só ganhar um peão ali. Então vamos defender com cavalo A6. E eu posso agora expulsar esse cavalo com C6 e depois jogar com C5. O cavalo não fica muito legal ali na casa C3. Então agora eu faço C5 para criar contra-jogo no centro. Meu cavalo ficou mal em A6, eu preciso voltar ele em algum momento. Ele não tá bem ali no canto. O cavalo nunca fica bem colocado no canto do tabuleiro. Agora esse B3 é horroroso, esse lance. Se bem que o meu torre C8 deve ser horroroso também. Porque B3 criou muitas debilidades na ala da dama. Casa C3, deixou o cavalo indefeso também. Só que o meu lance também não é legal porque eu permito um cavalo B5. Mas agora parece que ele pendurou todas as peças aqui. Eu não sei nem qual peça tomar. Porque, primeiro que E4 não pode. Eu tenho um bispo atacando E4, um cavalo. Então depois de D por E4, eu já dou um garfo na posição. Além disso, tá caindo D4. E aí o cavalo de C3 está indefeso. Então ele entregou todas as peças. E aí D por E4, ele vai ter que tomar em A6, bispo toma, aí tá a torre atacada. Ele não percebeu ainda que eu tenho duas peças defendendo. Agora que ele vai perceber. Só que aí já é tarde demais. Se jogar ainda dama E2 para atacar as duas peças, o que eu faço? Caramba, será que o cara ainda vai ter esse? Por sorte? Aí eu tenho o cavalo C3, dama D2 e toma em D4. É, quase, ele achou ainda o dama E2, atacando as duas peças ao mesmo tempo. Mas quando eu jogar agora dama D2, eu tomo o peão de D4. E aí minha torre já defende C3. O cavalo tá no canto, mas tá defendido. Ele pode tentar tomar em D4, porque se eu tomar, ele tem um bispo H7. Mas eu não preciso tomar, eu posso fazer qualquer outro lance. E temos aí uma peça inteira de vantagem. Mas olha, nesses momentos... Caramba, deixa eu tomar aqui... É, ele tinha bispo por A6 intermediário. Mas, ok, passou, ninguém viu, foi rápido ali. E... Porque ali bispo A6... Talvez eu... Porque ele atacou minha torre, atacou o bispo. Talvez eu tivesse que voltar o bispo para 8. Mas ele jogou rápido ali. Deixa eu passar. Que continuaria muito pior, mas pelo menos tinham um recurso. Olha só, último truque. Ele tentando aqui o último golpe. Bispo H6. Se eu tomar em H6, ele faz dama H6. Primeiro que eu não preciso tomar, mas eu posso tomar, porque... Toma, toma. Toma em D3. É, se RH1, RH8. Tomar em H6. Não tô vendo nada aqui. Porque ele vai tentar tomar em H6, eu tomo o bispo em D3, aí não tem mais mate. E se ele tomar, eu tiro o rei para H8. Ou até mesmo faço um bispo G5. Vou fazer bispo G5 já, atacando essa dama. Expulsa ela daqui, faço dama F6 na sequência. E aí temos duas peças inteiras de vantagem. Tô jogando aí com dama G6 ou dama H6. Aí já não tem mais nenhum truque, nenhuma armadilha aí pela frente. Agora, esse momento ali, depois a gente vai ver com calma, o momento que ele entregou ali a peça.
Para evitar esse tipo de erro, basta você olhar o próximo lance do seu adversário. Então, às vezes eu falo isso aqui, eu vejo nos comentários, igual teve um último comentário que eu vi em um dos vídeos, que alguém falou assim, pô, mas essa pergunta não faz sentido de ver o próximo lance do adversário. Eu não sei nem os meus lances. Como que eu vou adivinhar o lance do meu adversário? Mas acontece que xadrez não é um jogo de adivinhação. Você não vai ficar adivinhando o que seu adversário vai, vai jogar na posição. Você vai tentar buscar aquele lance que faz mais sentido para o seu adversário. Você vai buscar sempre o lance mais forte para o seu adversário, como se você estivesse jogando do outro lado. Então essa que é a lógica do xadrez. Você não fica adivinhando, não é que você tira uma bola de cristal ali e vai começar o jogo de adivinhação. E tem uma lógica nos lances. Então, primeiro ponto, buscar os lances mais forçados, que são os lances que criam ameaças. Então, por exemplo, ó, eu joguei cavalo. É que aqui ele tá com várias peças a menos, fica até ruim de explicar. Não tem como eu explicar nada aqui, tá caindo mais material. Mas olha, eu vou explicar aqui na análise para fazer mais sentido. Vou colocar aqui na revisão. Beleza, então ele deu aqui 81.3 para o meu adversário, 91.4 para mim. Joguei ali bem simples, como se fosse um gambito da dama, só desenvolvendo as minhas peças, bispo E7, roque, B6, bispo B7, só fui colocando peças em jogo. Ele perdeu um tempo ali com A3, mas depois faz o cavalo B5, até aqui nada de grave acontecendo na posição. Joguei ali um cavalo A6, ele tá gostando da posição das brancas aqui, inclusive. Essas são posições bem interessantes de se jogar, essa London Jobava. Tem muita partida recente nisso. Mas eu fui tentando mostrar aqui que, mesmo jogando de uma forma muito simples, você vai conseguir tirar suas peças. Você não precisa conhecer dezenas de lances de teoria para sair da abertura. Então eu joguei ali com C5 e agora ele faz B3. E eu jogo torre C8, que é duvidoso. Ele tinha cavalo B5, isso aqui eu já percebi na hora. Só que ele vem no E4. Esse momento que eu queria mostrar. Porque imagina que você está pensando no seu lance, E4. O que você tem que considerar antes de fazer o lance? Tem que ser antes de fazer o lance. Depois que você já fez, já era. Você vai pensar quais lances do seu adversário que criam ameaças. Então, olha como que não é um jogo de adivinhação o negócio. Tipo, o teu adversário não vai jogar rei H8. Se ele fizer, obrigado. Ele não vai passar a vez com H6, rei H8. O que o jogador de brancos tem que esperar? D por E4, C por D4. São os dois lances que atacam peça, é uma captura de peça. Então é o lance mais direto que tem. Então é esse tipo de lance que você vai pensar na posição, sempre os mais forçados. Aí beleza, E4, se D por E4, o que está acontecendo? Bom, tá perdendo uma peça. E aqui ele já poderia desistir de fazer o E4. Então pensou em jogar em E4 ali, depois de torre C8, aqui você já desiste. Muito simples, D por E4 acabou. Então, é isso. Basicamente essa é a ideia. Pensa no próximo lance do seu adversário, vendo os lances mais forçados. Porque aqui na sequência, aí tem uma peça inteira a menos, a partida acaba muito rápido, não tem nenhuma esperança depois disso. Vamos jogar aqui uma terceira partida, vou colocar para jogar já. E vamos de inglesa de novo. Se você de repente quer ver outras aberturas de brancas, deixa aqui nos comentários para eu saber. Eu tenho jogado em inglesa para variar um pouco, que eu sempre jogo com E4. Bom, mas ele não fez os lances aqui. E uma abertura interessante de se jogar também. Especialmente porque você pode perceber que a maioria dos adversários não sabe jogar contra ela. Bom, ele tá jogando aí uma defesa índia do rei. Fianquetou o bispo lá em G7. Jogou com D6. Olha, a mesma posição daquela partida onde ele jogou com B6. Só que agora veio o bispo G4, que é um lance bem melhor do que o B6. Vamos jogar a torre B1 para B4 e B5. Esse é uma capivarada estratégica enorme. Trocar o bispo de casas brancas. Porque agora eu tenho par de bispos e esse meu bispo branco, ele é muito forte na diagonal. Você vai ver que quando chegar ali B5 e B4, ele vai ter sérios problemas
para defender a ala da dama. Além disso, com esse meu bispo aqui no fianqueto, ele fica sem nenhuma perspectiva de contra-jogo. É muito difícil dele atacar. O meu bispo ele vai defender tudo. O bispo ele tem um papel importante tanto na defesa quanto no ataque. Bom, ele veio com o cavalo D4. Logo, logo nós vamos expulsar esse cavalo daqui. Pode chegar um E3 ou até bispo D3, dependendo de como ele jogar. Mas provavelmente vou jogar com E3. Ele mesmo tirou o cavalo. Fazer um dama A4, ameaçando o dama por A7. E agora se fizer A6, provavelmente eu faço a B5. Provavelmente B5. Bom, e continua aquela pressão na ala da dama. Atacou o meu cavalo. Vamos jogar um bispo B2 ou bispo D2. Vou jogar bispo D2. Defendendo assim o cavalo de C3. Às vezes é interessante desenvolver o bispo para B2 para ter ideias de cavalo D5, trocar o bispo de casas pretas, que é o bispo do fianqueto. Mas eu preferi manter aqui em D2 para não atrapalhar a torre de B1. Porque como ele tem a possibilidade de jogar um A6, eu tô deixando aqui a opção de fazer um B5, torre por B5, para jogar na ala da dama, jogar uma posição assim. Bom, ele veio com um cavalo D4, não criou nenhuma ameaça ainda. E a pergunta é, eu posso ganhar esse peão de A7? Se torre A8, dama B7? Se volta a torre para B8? Bom, vamos lá, vamos tomar em A7, já que tá de graça. Eu não tô vendo qual vai ser a ameaça dele, vou ganhar o peão. De novo, o nosso jogo na ala da dama. Então, diferente de outras posições de E4, onde acaba a partida com um ataque direto no rei do adversário, aqui na inglesa muitas vezes a gente ganha o jogo na ala da dama primeiro, e aí depois vai converter essa vantagem. Então aqui já ganhei um peão. Posso voltar minha dama para A4. Ela já fez o que tinha que fazer por ali, já buscou o peão. Ameacei tomar em C6, mas eu não quero dar esse meu bispo, a não ser que seja muito de graça o peão. Aí eu vou lá e tomo. Tem um dama B5 agora. Parece interessante. Porque eu ameaço tomar em B7 e ameaço o bispo C6 também. Bom, vamos tomar aqui. Agora ele me deu o bispo do fianqueto. Decisão corajosa aí dele. Dama B7. Ganhamos. Você vê que ele não gosta dos bispos, né? Ele me deu o bispo ali pelo cavalo de F3, agora o outro bispo no cavalo. E eu teria mais amor nos bispos aí, que os bispos são muito fortes, tanto que ele tá perdidaço na posição pela falta desses bispos. Agora ele tá ameaçando tomar o peão de E2. Vejamos aqui o que fazer agora. Que posso defender com torre E1, mas uma aparência um pouco passiva esse lance, mas beleza. Vamos de torre E1. Defendo simplesmente em E2, não preciso mexer em nada. Depois eu faço um torre A1 para ganhar a coluna. E aí vamos invadir pela ala da dama. É engraçado que na inglesa você vai indo assim na ala da dama, mas tem uma chance muito grande dessa partida ela terminar com um mate na ala do rei, por conta dos bispos, por conta especialmente desse bispo de C3. Tem várias formas de jogar inglesa, tá? É que eu tô jogando uma inglesa super posicional, indo lá na ala da dama, mas, por exemplo, lá dentro do Chessflix, o curso do GM Iago sobre inglesa, ele mostra uma inglesa bem mais agressiva, com possibilidades bem mais táticas, mais possibilidades de ataque. É que essa daqui que eu tô mostrando, ela é mais fácil de se jogar. Bom, ele vai tentar fazer um dama F6, talvez. Mas aí vai levar um F4.
tomar de torre. Ah, dama F6 é bom, viu? Porque esse F4 ele dá cheque. Deixamos escapar isso. Eu vou ter que jogar um torre F1, então. Jogar um torre F1, defendendo F2. É porque ele tem esse descoberto com o cavalo F3 cheque. E o meu bispo em C3 ele tá no ar. Era melhor ter tomado de bispo lá em A1 até. Porque agora, se eu jogar F4, ele dá cheque, toma. Se bem que agora F4 é uma ameaça já. Antes não era uma ameaça porque ele tomava em C3 ainda atacando a minha torre de A1. Agora F4 já é um lance bem grave para ele. Porque esse F4, peão toma, se cheque, bispo toma, se dama C3, bispo... É, aqui eu ganhei uma peça. Aproveitar que o cavalo ele tá cravado. Ó, de novo a questão do lance forçado. Qual é a ameaça das brancas? F4. Então, G5. O que você vai fazer se ele jogar F4? É aqui que entra o cálculo. Você vai tentar visualizar. Ah, F4. Atacou o cavalo. Eu tenho que tomar G por F4. Ele vai tomar G por F4. E agora? Como eu defendo esse cavalo? Ah, pode dar o cheque em F3, mas ele volta tomando de dama em F3. Aí toma em C3, cai o cavalo em G4. E aí ficou com uma peça a menos. Então, aos pouquinhos, vai tentando calcular. Não precisa calcular tudo de uma vez. Eu falo assim, o ideal é calcular toda a variante. Mas se você é um jogador em formação, talvez você tenha dificuldade em calcular dessa forma. Mas vai treinando, vai testando. Igual, por exemplo, lá no Chessflix eu mostrei ali as nossas trilhas de treinamento. Você passa por uma série de aulas onde você vai aprendendo os temas táticos, vai aprendendo métodos de cálculo para organizar, assim, melhor o seu cálculo de variantes. Para então conseguir calcular posições como essa. Bom, agora simplificando a posição, temos aí uma vantagem material muito grande, peça a mais, peça e peão de vantagem. Agora, bom, ele não quis trocar, vamos jogar então bispo F3. Podia jogar Rf2 para as trocas, mas com os bispos vai ser mais fácil de ganhar a partida, vai ser mais rápido. Agora eu vou jogar torre A7, aí já tá chegando no G4, E4. Fazer torre A7. Ameacei torre por C7. Bom, tá caindo em F6, tá caindo tudo na posição. É que aqui eu joguei G4 primeiro, que se ele faz esse lance, ele toma mate em 2. Leva cheque e mate com torre A8. Beleza, vamos fazer aquela revisão então da partida. Então tivemos aí duas inglesas na mesma posição de defesa em Dia do Rei nesse episódio de hoje. Então ele deu aqui 92.8 de precisão, 76.9 para ele. Jogamos ali a inglesa e aí veio o lance bispo G4. Então o primeiro erro estratégico dele é essa troca em F3. Não faça isso, tomar em F3, você vê que a barrinha já explode ali a vantagem das brancas. Não é que vai perder imediatamente, mas no longo prazo esse bispo vai ser muito forte. Então mantemos o bispo, dama 4. Ele prefere bispo D2 ao invés de dama 4. Bom, e aí entregou um peão, basicamente. Cavalo D4. Lembra, o jogo das brancas é sempre na ala da dama. Então fiquei ali zanzando com a minha dama de um lado para o outro. E ele foi, de novo, cedeu o bispo pelo cavalo. A posição tá muito perdida. Aqui nós vemos o detalhe do cálculo. Caramba, e F4 não é o mais preciso, segundo ele. Mais preciso ainda era H3. Mas F4 já é mais que suficiente para ganhar a partida também. Que ele já não tem mais nenhum tipo de recurso na posição.
Bom, com isso aproximamos aí dos 1.300, 1.292 é o nosso rating agora da conta. E vamos chegando ao final desse episódio de hoje. Espero que você tenha curtido, que você tenha aprendido mais. Se você gostou, deixa aquele like aqui no vídeo, isso ajuda bastante o canal. E a gente se vê no nosso próximo vídeo aqui do canal, beleza?